Olá, viemos apresentar nosso trabalho, nossas pesquisas, e aborda ciência forense. E no nosso grupo está Giovana, eu, João Vinícius, Raíra, Maria Alexandra, Catarina e Marcos Vinícius, e esperamos que vocês gostem. Desde tempos antigos era utilizada a biotecnologia, que consiste em técnicas para modificar um organismo. Por exemplo, a utilização de fungos para a produção de alimentos, como pães, cervejas e entre outros. Com o avanço da biotecnologia, houve a possibilidade de transformar até mesmo o material genético, uma nanotecnologia, sendo o principal intuito a melhora. Dito isso, é importante citar as enzimas restritivas e como cortam o DNA, com as sequências nucleotídicas que podem ser recombinadas e assim formando os princípios de recombinação genética e transgênicos. Recombinação genética: modificação artificial da genética da mesma espécie. Exemplo: doação de gene humano, que possui uma produção considerável de insulina, para diabéticos, assim tornando-os mais resistentes a açúcar. Transgênicos: modificação artificial da genética de espécies diferentes. Exemplo: a doação de gene de Agrobacterium tumefaciens, que produz plasmídio T para as plantas, assim aumentando a produtividade e eliminando insetos. Além disso, há estudos sobre os transgênicos, que apontam que eles trazem inúmeros malefícios para os seres vivos, como a possibilidade de prejudicar a saúde humana, além de afetar as biodiversidades. Com exceção dos clones, todos os seres possuem diferenças no DNA, e por isso é possível o teste que compara os genes, também chamado de sistema fingerprint, que é feito a partir de trechos de DNA cortados por enzimas de extração, que então são comparados por uma técnica chamada de eletroforese, que consiste em placas com gel onde será colocado o DNA, e esses resquícios irão se transportar nesse objeto, deixando faixas, que serão a indicação de compatibilidade de algumas características de outros indivíduos. Teste de paternidade. Esse teste pode ser utilizado para encontrar um suspeito de um caso criminal ou até mesmo para confirmar o parentesco entre sujeitos. E para ser feita essa pesquisa, é inicialmente necessário a recolha de resíduos, podendo ser retirado de inúmeras maneiras, normalmente por meio da amostra de sangue ou swab bucal. Isso é um cotonete esférico colocado no fundo da garganta. Porém, em casos extremos, pode ser utilizado pelos pedaços de pele e etc. Após obter o material genético, todas as amostras microbiológicas são extraídas para análise. Quando feito o teste, o gene do filho deverá haver traços dos pais. Vale-se ressaltar que o DNA do filho será a união do material genético dos pais, podendo ser metade da mãe e metade do pai, ou mais do pai e menos da mãe, vice-versa. Há inúmeras variações. A ciência forense é um conjunto de conhecimentos técnicos e científicos fundamentados para buscar evidências na resolução de problemas, que envolvem principalmente cenas criminais. Mas não apenas isso, envolve também análises de documentos, trabalho, entre outros. Alguns dos possíveis vestígios deixados em cena são impressões digitais, fluidos corporais e marcas em documentos. E então, os cientistas forenses são divididos em 3 grandes grupos. Os patologistas, que são os mais relacionados com a área da saúde, supervisionar autópsias, e eles são examinadores médicos. Os cientistas forenses, que são responsáveis por lidar com testes e análises, trabalhando diretamente com os laboratórios, e os cientistas associados, que são especialistas em áreas forenses, que podem ser de apoio, como odontologistas, antropólogos e botânicos. Então, com as provas em mãos, serão feitas comparações de DNA para identificar possíveis suspeitos e, em alguns casos, identificar a própria vítima. E bem, é isso. Muito obrigado pela atenção.